Bíblia, na primeira carta aos Coríntios. Abre a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Tem alguém com o celular, então pode pôr para iniciar a gravação, o OBS. Nós vamos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 25. Você conhece essa passagem? Nós vamos meditar um pouco aqui em algumas coisas aqui. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Repito, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos falar junto esta frase? 1, 2, 3. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança. E hoje eu quero aqui falar, sobre as alianças divinas, um pacto de amor e fidelidade. Porque Deus sempre trabalhou com a humanidade com alianças, de geração em geração, de períodos em períodos. Deus é um Deus de alianças, e Deus sempre trabalhou com alianças, com pactos com a humanidade. No decorrer da história bíblica, desde Adão até Apocalipse, Deus sempre vem renovando alianças com a humanidade, com o povo, com os servos dele. E nós vamos meditar um pouco sobre as alianças divinas aqui. Eu fiz o slide, o slide, pode colocar aí o título do slide para o pessoal que está na live, que está aí na Rádio Sion também. Depois a live, os irmãos podem assistir novamente, tá bom? Mas, de antemão, eu gostaria aqui de estar falando sobre essas alianças. João 3,16 é um versículo que os irmãos conhecem muito bem, está no slide aí, no segundo slide. Porque Deus amou o mundo, você sabe de cor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso também foi uma aliança. A Bíblia, quando vem falar aqui sobre uma nova aliança, onde nós lemos aqui, embora seja um versículo onde o apóstolo dá instruções sobre a Santa Ceia do Senhor, mas nós vemos aqui que existe uma representação no cálice, que é o sangue, representa a morte de Cristo, o sangue derramado, a morte de Cristo. E com a morte de Cristo, então, é deixada uma nova aliança. Jesus veio ser uma nova aliança. E através do sangue de Jesus, hoje nós vivemos uma nova aliança. Mas nós vamos ver nesse estudo, e vamos explorar as principais alianças que Deus distribuiu com a humanidade, ou teve com a humanidade ao longo da história. Veremos como essas alianças vêm revelar o amor e a fidelidade de Deus para com seus filhos, culminando no amor supremo demonstrado em João 3,16, enviando o seu Filho único. Mas, o que é uma aliança? A pergunta nós estamos falando sobre aliança, as alianças divinas. Mas o que é uma aliança? Você já parou para pensar o que é uma aliança? O que significa uma aliança? O que é uma aliança, você sabe, objeto. Mas o que significa uma aliança? Existe uma definição para a aliança. Uma definição para a aliança. Nós estamos falando aqui que Deus é Deus de alianças. Existem alianças divinas, de Deus com a humanidade, de Deus com o homem. E a definição de aliança, está até no slide também,
Aliança é um acordo solene entre duas partes. Duas partes entram em acordo e formam então uma aliança. Pega o exemplo de um casal. Um casal, eles entram em comum acordo de se casar ou de noivar, e então eles fazem uma aliança. Em comum acordo configura-se então uma aliança. É um acordo entre as duas partes. E existem elementos comuns, né, de uma aliança. Por exemplo, promessas. Vamos pegar o exemplo de um casal. O casal, quando casa, eles estão comprometidos, existem promessas que fazem um para o outro. De estar na bonança ou na tristeza, na doença, na alegria ou na tristeza, e assim por diante, não é assim? Os votos matrimoniais, no dia do casamento, enfim, um promete ser fiel ao outro e servir um ao outro, né? Por toda a vida. São promessas que um fazem com o outro. Então, a aliança, ela só é uma aliança quando existe também promessa. Elementos comuns em uma aliança. Promessas, repita comigo, promessas. Promessas. Condições, existem promessas e existem condições para uma aliança. E sinais, diga comigo, sinais. A aliança é representada por sinais. Por exemplo, um casal, qual é o sinal de que o casal é casado, de que o casal tem uma aliança com o outro? É a aliança. A aliança minha não está nem servindo no meu dedo mais, né? A gente engorda e aí fica difícil de encaixá-la no dedo, né? E tem que comprar uma aliança maior. Mas é o sinal de que você, né, tem um compromisso, de que você tem um comum acordo com alguém, com a sua esposa, com a sua noiva, é aliança. As pessoas vão olhar para o seu dedo e vai ver um sinal, não é assim? Estou falando de casais. E o sinal é o quê? A aliança. Aqui todo mundo sabe que sou casado com a Débora, né? Me perdoe, se eu estou gordinho, né? Mas em breve vai ter uma aliança que vai encaixar no meu dedo aqui, não preocupa não. Então, irmãos, o sinal que existe entre pessoas que entram em comum acordo, as partes que entram em comum acordo, no caso de um casamento, da união matrimonial, o sinal é a aliança. O sinal é a aliança. E Deus também, quando Ele faz aliança com o homem, Ele sempre deixa sinais. Ele sempre vai deixar sinais para o homem, quando ele entra em comum acordo com o homem, formando então uma aliança. As alianças serão formadas de promessas, repita comigo, promessas. As alianças serão formadas de promessas. As alianças que Deus faz com o homem, não só promessas, mas também condições. Existem condições que você tem que cumprir para estar debaixo dessa aliança. E sempre foi assim na história dos grandes homens da Bíblia, em que Deus firmou, renovou o pacto, a aliança com eles. Existiam condições, exigências de Deus. Quando digo condições, é exigências de Deus para nós estarmos debaixo de uma aliança. Exigências de Deus. E os sinais, Deus sempre deixou sinais na humanidade, para a humanidade, para o homem, para o servo dele, firmando aliança. E nós vamos ver aqui, né, em Gênesis 17, versículo 1, conta a história de Abraão. Gênesis 17, versículo 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 17 e o versículo 1. Onde está? Gênesis 17, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vemos aqui
que Deus está convidando Abraão para uma caminhada de fé, estabelecendo uma aliança baseada na confiança mútua. Você anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Existem promessas, né? Deus fez muita. Isso aqui é uma exigência que Deus fez. Mas você já viu as promessas que Deus fez a Abraão? Nós vamos ver depois, né? A aliança abraâmica, nós vamos ver daqui a pouco. É uma das promessas, uma das alianças que Deus firmou na humanidade, a aliança abraâmica, nós vamos ver daqui a pouco. Mas irmãos, ter uma ideia, aqui Deus vem e exige de Abraão. Existe uma exigência, né? Existem promessas, Deus fez promessas a Abraão, nós vamos ler depois, tá? Condições e sinais. E você sabe qual é o sinal que Deus deu a Abraão? Que sinal que Deus deixou para Abraão como prova dessa aliança? O seu filho Isaque. Sara deu à luz a um filho, já avançado em idade, filho da promessa. O sinal que Deus deixou foi Isaque, de que dali sairia uma grande nação e abençoaria as nações da terra. Olha a promessa aí. Então, irmãos, toda a aliança que Deus faz com o homem é seguido de condições. Deus exige, exigências de Deus, para você estar debaixo da aliança de Deus, exigências de Deus, promessas de Deus. Toda aliança, ela é renovada com promessas de Deus e sinais que Deus deixa. Toda aliança, Deus deixa sinais, é firmada através de sinais também, de que é uma aliança. Então, uma aliança é muito mais do que um contrato, tá? A aliança é muito mais do que um contrato. É uma expressão profunda de amor e compromisso. Expressão de amor e compromisso. Deus não queria só fazer um contrato com o homem. Assina aí. Não. Deus queria demonstrar o que pela humanidade? Amor e compromisso com o homem. Amor e compromisso com o homem. E existe um grande problema, que Deus, ele não quebrou a aliança dele em momento nenhum. Mas o homem a todo tempo está quebrando a aliança com Deus. Não está cumprindo as exigências desta aliança, desse pacto. Mas Deus continua demonstrando amor e compromisso. E a Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Ele continua fiel. Porque Ele não quebra a aliança que Ele fez. Deus não, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. E a primeira aliança que Deus fez na história da humanidade, está em Gênesis, né? Que foi a aliança adâmica. Aliança adâmica? É, aliança adâmica. É a aliança que Deus fez lá no Éden com Adão, com o primeiro homem. Havia o estado original da humanidade, com perfeição, comunhão com Deus. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 15, se você abrir a sua Bíblia, aí logo no início, Gênesis capítulo 2, e o versículo 5, o versículo 15, perdão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Havia uma comunhão. Deus pegou o homem, colocou lá no jardim. Olha, esse meu pacto eu faço contigo, cultiva o jardim. Deus tinha um contato com o homem. Deus vinha todos os dias falar, conversar com o homem, ter comunhão com o homem. Era o estado original da humanidade, do homem, um ser perfeito, uma perfeição, né? E em plena comunhão. Imagina se você tivesse essa comunhão que Adão teve com Deus, esse bate-papo todos os dias. Deus vinha conversar com ele. Não era Adão que ia lá no céu para conversar com Deus, não. Era Deus que descia para conversar com ele. Havia então uma aliança entre Deus e Adão, Adão e Deus. A primeira aliança é essa aliança adâmica. Mas houve a quebra dessa aliança.
por causa do pecado, que está em Gênesis capítulo 3, agora Gênesis aí, logo no início mesmo, 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a partir daí, da desobediência, houve a quebra. Havia exigências, havia condições para ter essa aliança. Olha, vocês vão ficar no jardim, nós vamos ter essa comunhão, mas vocês não vão tocar no fruto daquela árvore, nem vão comer. É uma exigência, uma condição para se manter essa aliança entre Deus e o homem, a obediência. Bastava o homem obedecer para manter esta aliança. Mas o homem fez o quê? Quebrou a aliança, desobedeceu, não seguiu as regras. Seguiu as regras. Então essa aliança foi quebrada, as consequências, e houve queda. E houve a queda do homem. A aliança adâmica foi o ponto de partida para a história da salvação. Jesus só veio ao mundo salvar a humanidade porque houve a quebra de uma aliança lá no princípio da criação. É daí que surge então a promessa de um Salvador, a promessa de um que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Lembra? Lá no início. Então, irmãos, esse é o ponto de partida da história da salvação. Em Gênesis 2:5 nós vemos a beleza da criação, a comunhão perfeita entre Deus e o homem, essa aliança perfeita, né? No entanto, o pecado entrou no mundo, trazendo morte e separação. Foi a primeira aliança, então, a aliança adâmica, que foi quebrada. Então, era preciso renovar a aliança com a humanidade. Passou-se gerações e foi preciso renovar a aliança. E aí entramos então numa segunda aliança que eu quero falar aqui, que é a aliança noédica. Que é isso, pastor? Aliança noédica? Eu nunca ouvi adâmica, agora também nunca ouvi noédica. Noédica vem de Noé. É a aliança que Deus estabeleceu, firmou novamente com a humanidade através de Noé. Já que o homem quebrou a primeira aliança, agora vem novamente Deus renovar uma aliança com o homem. Eu falo com os irmãos, Deus nunca, no decorrer de toda a história, Deus nunca deixou de fazer aliança, de renovar aliança com os servos dele, com o povo, com a humanidade. Sempre Deus trabalhou renovando alianças, sempre o homem quebrava alianças. E Deus, pelo seu amor, sempre vinha renovar a aliança com o homem. O julgamento de Deus, houve um julgamento de Deus, né, sobre a terra. A história de Noé, vocês conhecem, os irmãos conhecem a história de Noé. Eu não preciso contar aqui a história de Noé, a arca, os bichos, enfim, o dilúvio. Os irmãos conhecem a história de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 7, Gênesis capítulo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz assim, olha o juízo de Deus, né? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, Deus estava irado com a humanidade, estava irado com a humanidade. Ainda que Deus dissesse isso aqui, que ia fazer desaparecer, pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele ainda conservou uma família de Noé. Você lembra quando Deus vira para Noé e diz: Noé, entra você e a sua família na arca, eu vou preservar vocês. Irmãos, Deus não destruiu a humanidade, Deus destruiu aquela geração, Deus destruiu aquelas pessoas, mas poupou a família de Noé. A humanidade não foi destruída no dilúvio. É errado você pregar ou entender que a humanidade foi destruída no dilúvio. Não foi.
Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, preservou a humanidade através de uma família, a família de Noé. E Deus foi tão misericordioso que preservou os animais também, né? Preservou os animais. Então, nessa história, nós vemos aqui que o dilúvio arrasou sim, quase toda a humanidade, 99,999% da humanidade, mas uma família foi poupada para preservar essa humanidade. E a promessa de Deus, houve uma promessa de Deus, né? Na história, no decorrer da história, houve uma promessa de Deus, e Deus fez uma aliança com Noé. Você se lembra do arco-íris? Você fica perguntando, por que existe o arco-íris? A ciência explica o arco-íris e tal, né? O que é, as gotículas das nuvens, enfim, né? A ciência explica. Mas, na verdade, quem criou o arco-íris, quem deu como sinal para a humanidade, foi Deus. O arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem. Gênesis capítulo 9, né, o versículo 11. Gênesis 9, versículo 11. Diz assim, Deus disse, né, para Noé: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12, diz assim o 12, né? Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. O arco-íris que você vê no céu hoje, irmãos, foi o quê? Uma aliança que Deus deixou para a humanidade, que desde Noé até os dias de hoje, ela de vez em quando aparece no céu, mediante aí a chuva, essa coisa toda, aparece no céu, para o homem se lembrar. Olha que a aliança de Deus continua de pé, né? Deus não quebra a aliança dele. Deus poderia muito bem, não, passou 1, 2 gerações, vou acabar com esse negócio de arco-íris, que nada. O povo já se esqueceu. Não, Deus manteve até os dias de hoje o arco-íris no céu. Não é simplesmente uma causa natural, igual a ciência explica, a causa natural, mas existe também uma promessa firmada no céu, que continua de pé, que Deus nunca mais destruiria a humanidade com água, da forma que foi quase toda dissipada, com água, com dilúvio. A destruição agora será outra, será com fogo, o fogo eterno, mas com água não. Então, irmãos, nós vemos que Deus até os dias de hoje, e Deus disse para as perpétuas gerações, perpetuamente, para sempre, essa aliança, né, vai aparecer de vez em quando no céu um arco-íris. Quando aparecer, você se lembra disso aí, ó, é promessa, é aliança de Deus, que Deus firmou um dia com Noé, está de pé até hoje. Está de pé até hoje. Nosso Deus é um Deus que trabalha com alianças, e Ele não quebra as alianças. Nós sim quebramos alianças, mas Deus não quebra aliança. Então a aliança noédica, ou aliança de Noé, demonstra a misericórdia de Deus. Veja bem, a misericórdia de Deus. Quando você vê um arco-íris no céu, você lembra da misericórdia de Deus, mesmo diante da depravação da humanidade nos dias de hoje. Nós vivemos como dias de Noé, irmãos. Vivemos como dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, a Bíblia diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Estamos nos últimos dias, estamos vivendo os dias de Noé. O povo está desapercebido, o povo está depravado, a humanidade depravada. E ainda assim Deus demonstrando misericórdia, aparecendo arco-íris. Quando aparecer arco-íris no céu, é a misericórdia de Deus. Lembra em primeiro lugar da misericórdia de Deus para conosco, para com a humanidade, apesar da humanidade ser tão cruel, tão ingrata. Eu falava aqui com o irmão, antes do culto, irmão Ailton, irmão Ailton, que Jesus, sabe que Jesus é tão ruim assim, que as pessoas não querem? A gente prega, a gente oferece Jesus, a gente
fala sobre Jesus para as pessoas serem transformadas, mudar de vida, ter uma vida, né, na presença do Senhor e tal, é tão bom. E as pessoas não querem, né, mas na verdade não é porque Jesus é ruim, é porque as pessoas são ingratas. As pessoas são ingratas. Então, irmãos, as pessoas vivem na depravação, na ingratidão. E apesar disso tudo, a humanidade ser ruim, está indo de mal a pior, Deus ainda demonstra o que? A misericórdia dele, colocando arco-íris no céu até os dias de hoje. É sinal de que a misericórdia de Deus não acabou sobre nós, ainda está sobre nós ainda a misericórdia de Deus. Então Deus estabelece um sinal visível. A aliança é um sinal visível da sua promessa, mostrando o seu compromisso com a humanidade. Bom, então nós vimos aqui a aliança adâmica, a aliança de Adão, né, com Adão, lá no princípio da humanidade, e vimos aqui também a aliança noética, né, aliança com Noé, que Deus fez com Noé. Mas geração vai, geração vem, né, a humanidade vai quebrando a aliança, Deus tem que renovar a aliança novamente. E agora vem uma aliança, que é a aliança abraâmica. Nós falamos um pouquinho de Abraão aqui, logo no início. Mas a aliança abraâmica é interessante também, né, que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, que aí começa a história de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e faz promessas. Você conhece também essa passagem? Gênesis capítulo 12, o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: de ti farei uma grande nação. Olha a promessa, olha a aliança. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava aqui renovando uma aliança com a humanidade. E agora a aliança é a aliança abraâmica. É interessante que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Sara não podia ter filhos. Mas Deus vem logo no início e já faz promessa para eles, né? Que deles seriam benditas todas as famílias da terra. E aí Deus vem fazer promessa, né? Que em muitas outras ocasiões, Deus vem fazer promessas que multiplicaria a descendência de Abraão. Abraão nem tinha filho, nem podia ter filhos. Mas havia uma promessa. Eu falei com os irmãos que a aliança, um dos requisitos para existir uma aliança é promessa, é exigência. Deus exigiu de Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha uma exigência aí. E a outra exigência, né? Anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Deus exigia. Mas Deus também trazia promessas: farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa. E o sinal? Temos aqui as exigências de Deus, temos aqui as promessas de Deus, mas está faltando o sinal. Cadê o sinal? O sinal aconteceu quando nasceu o filho de Abraão, Isaque. Aí foi o sinal da aliança. Então nós vemos aqui em Abraão também sinais de aliança. E nessa história de Abraão, interessante, né? Que havia também a circuncisão. A circuncisão era um sinal também. Nós vamos ler aqui em Gênesis 17, versículo 10. A circuncisão, irmãos, os judeus praticavam a circuncisão, o povo hebreu, né? Era uma exigência de Deus como um sinal de um povo separado. Circuncisão era cortar, né, no órgão genital masculino, uma pelinha do órgão genital masculino, era a circuncisão. E todo o povo hebreu, todo o povo de Deus era obrigado a fazer isso. Era obrigado. Por isso que diz assim, né? Você lembra da história de Davi? Quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso é porque ele não tinha o pacto que o povo de Deus tinha, da circuncisão.
de a criança, toda criança, menino, quando nascesse, deveria ser feito o que? A circuncisão nele, como sinal, era um sinal. Gênesis 17, versículo 10. Olha aqui, também era uma aliança, e era uma aliança visível, né? Esta é a minha aliança, olha aí o sinal, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Isso para o povo de Deus, Então, irmãos, Deus trabalha com alianças, e aqui também é mais uma aliança que Deus faz, da circuncisão. A aliança abraâmica é interessante, que além, né, de Isaac como sinal da aliança, as promessas, as famílias da terra, né, que seriam benditas as famílias da terra, através do pacto abraâmico. Havia também um pacto interno entre o povo ali, entre o povo e Deus, que era a circuncisão. E hoje nós precisamos praticar a circuncisão? Não. Isso aqui foi na aliança, na antiga aliança. Você lembra no início, quando nós lemos aqui? Esse sangue é o sangue da nova aliança. Nós estamos agora sobre uma nova aliança, nós vamos falar depois. Uma nova aliança. E agora nessa nova aliança, já não é necessário isso aí mais. O judaísmo não é necessário mais. Vamos continuar. Então nós vimos aqui um pouco, né, a magnitude da promessa de Deus, né, sobre Abraão, o pacto abraâmico, né? E aqui, agora também, como eu disse para os irmãos, né, geração vai, geração vem, e a terra continua firme, a Bíblia diz isso, né? Geração vai. Agora nós chegamos em Moisés, aquele povo que ficou lá mais de 400 anos no Egito, escravo no Egito, 4 gerações ali no Egito, pelo menos, sem conhecer o que é liberdade. Muitos nasceram escravos ali, gerações nasceram escravas ali, né? E agora vem Moisés para libertar o povo. E aí o povo agora no deserto, Moisés sobe no Monte Sinai, Deus manda Moisés subir o Monte Sinai, porque haveria um pacto ali. Deus queria fazer um pacto. O povo ficou 400 anos no Egito, como escravo, e agora o povo sai, está em liberdade. Deus precisava fazer um pacto. Opa, eu tenho que mexer na história desse povo. 400 anos assim, mais de 400 anos assim, agora tem que mexer na história do povo, tem que renovar esse pacto. Afinal, essas gerações agora são gerações novas que nasceram escravos, e agora eu tenho que renovar um pacto com o povo. Deus trabalha com aliança, eu disse, tem que renovar a aliança com o povo. E aí então vem a aliança que Deus faz com o povo lá no Monte Sinai. Os irmãos sabem o nome dessa aliança? Dá uma dica para os irmãos. Os 10 mandamentos, as leis, não foram só os 10 mandamentos, mas Deus deu outras instruções, todas as instruções do povo, a vivência, como é que o povo deveria viver, deveria se portar, tá tudo, Deus deu tudo para Moisés lá no Monte Sinai, além dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né, o Deus escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. Então nós temos aqui agora uma nova aliança, a aliança mosaica. Mosaica vem de Moisés, a aliança que Deus fez com Moisés, ou no período de Moisés, lá no Monte Sinai, para a vivência do povo agora. Como é que o povo deveria se portar agora? O povo sempre foi escravo, mas e agora? Como é que o povo deveria se portar, deveria viver? Como é que seria daqui para frente? A questão da expiação, do perdão de pecados, a questão de como é que aconteceria agora, daqui para frente? Então, houve uma nova aliança, Deus renovou uma aliança com esta geração. Em Êxodo Deuteronômio, Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, né? Mas em Deuteronômio capítulo 5 também fala, põe em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Deuteronômio
capítulo 5 e o versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Põe para nós aqui na mídia. O versículo 1, né? Vamos ver o versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprirdes. Versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Olha só. E aí ele vem falar, citar os mandamentos ali, as leis. Se você ver os versículos seguintes, até o versículo 22, ele vai citar novamente ali os mandamentos, as leis. Aliança que Deus fez novamente com o povo, lá no monte. Então, irmãos, nós vemos aqui a aliança que Deus fez. A lei de Moisés, essa lei, que até os dias de hoje, os judeus guardam essa lei, até os dias de hoje, porque os judeus, eles não têm como sagrado o Novo Testamento. Para eles obedecem ainda a lei e vivem ainda na lei mosaica, no Antigo Testamento, na Torá. Então, eles vivem nessa antiga aliança. A lei, ela, na verdade, irmãos, a lei não perdoava pecado. A lei expunha o pecado. A lei mostrava a necessidade de que era preciso um redentor. Na lei era preciso derramar o sangue de um animal para a remissão do pecado, para expiar o pecado, seja do sacerdote, seja individual, seja do povo, de todo o povo. Era preciso derramar um sangue do animal, do cordeiro, para expiação de pecado, matar animais. E aí nós já passamos por um estudo aqui do tabernáculo, os irmãos lembram disso, né? E falamos muito sobre o tabernáculo, sobre os ofícios do tabernáculo. Havia um local especial no pátio, onde se oferecia, matavam os animais e queimavam ali no altar, ali no pátio. Enfim, toda essa lei, essa aliança, foi dado a Moisés, foi dado como aliança para o povo seguir. Então, essa é a aliança mosaica. Nós falamos então aqui, vamos recapitular, sobre a aliança adâmica. Começamos, né, pela aliança adâmica, a aliança noédica, a aliança abraâmica, não foi assim? E agora falamos também da aliança mosaica. E essa antiga aliança, que perdura para os judeus até os dias de hoje. E muitos crentes estão querendo viver também essa aliança, judaizando tudo, né? Tem uns que usam aquele negócio assim, igual de judeu, aí usa aquela coisa na cabeça. Como é que é o nome? Talit, usa aquele, como é que chama aqui? Coisa na cabeça, aí outros vestem roupa de judeu, aí outros escrevem em hebraico e tal, o fundo da igreja em hebraico, a Bíblia em hebraico, aí em vez de saudar os irmãos com a paz do Senhor, Shalom Adonai e Hamashia, e vai, aquela coisa toda, né? Está judaizando. Nós já estamos no tempo da graça, uma nova aliança, e nós vamos falar daqui a pouco. Como eu disse, geração vai, geração vem, e agora Deus vem renovar mais uma vez a aliança, e agora é uma aliança davídica, que veio através do rei Davi, né? Veio com o rei Davi para o povo e para a humanidade também. E nessa aliança davídica, era a aliança de promessa de um redentor, de um rei que nasceria da descendência de Davi. Olha, uma nova aliança surgindo aí, brotando aí para a humanidade. Mas tudo isso já estava apontado desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Que Deus disse: da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi decorrendo a história. E agora nós chegamos lá no rei Davi.
E Deus vem novamente, Deus trabalha com alianças, eu disse aqui, Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, o homem quebra aliança, Deus nunca quebra a aliança dele, e a promessa que ele fez lá no Éden, agora ele vem prometer de novo aqui em Davi, na história de Davi, no período dos reis de Israel, principalmente de Davi, e citando até mesmo Davi, a promessa de um reino eterno. Em 2 Samuel, capítulo 7, segundo livro de Samuel, abre a sua Bíblia, capítulo 7, versículo 12 e o versículo 13. Capítulo 12, capítulo 7, versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Esse que vai reinar para sempre, que reina para sempre, é quem? É Salomão? É Davi? É algum rei que já passou nessa terra? Não. Esse reino que Deus prometeu estabelecer para sempre é o reino de Jesus, é o reino dele. Olha a promessa aí, Salmo 89, versículo 3 e versículo 4. Existem muitos versículos, né? Salmo 89, versículo 3, põe para nós aqui também na mídia. Salmo 89, versículo 3. Cadê o Salmo 89? Salmo 89, versículo 3. Diz assim: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. A Bíblia diz que Jesus, ele é da tribo de Davi, da descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi. E o trono que estava prometido estabelecer para sempre, né? Porque depois de Davi, aí veio Salomão, não é assim? Salomão morreu, veio outro, e veio, o reino se dividiu, e aí, até chegar em Jesus, e aí Jesus estabeleceu para sempre o reino dele. Em Israel, em Israel, nos dias de hoje, existe rei, existe primeiro-ministro. Cadê o rei? Porque lá, se existe o primeiro-ministro, igual a outros países, Inglaterra existe o primeiro-ministro, mas existe o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra. Em outros países, a Espanha tem o primeiro-ministro, mas tem o rei da Espanha, ou rainha da Espanha. Enfim, alguns países, onde tem o primeiro-ministro, tem também o rei. Mas em Israel tem o primeiro-ministro e o rei. Estão esperando o rei. Estão esperando o rei. E esse rei virá. E se chama Jesus. Virá do jeito que estão querendo. Jesus veio na manjedoura para eles, não aceitaram. Jesus veio humilde, veio simples, andava com o povo, abraçava o povo. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Eles vão querer um rei assim? Jesus morreu na cruz, se entregou, morreu. Tudo bem que ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Os judeus não creem, mas eles estão esperando o rei, e o rei virá do jeito que eles estão querendo, com poder e grande glória. Jesus virá. Então eles estão esperando o rei. Por isso que tem o primeiro-ministro lá em Israel, e o lugar reservado do rei está reservado para o rei. Eles estão esperando. Mas esse rei já está no trono e reina de geração em geração. O reino de nosso Jesus, ele é eterno. Tem outros versículos que falam também, por exemplo, Isaías 9, versículo 6. Esse é conhecido, Isaías capítulo 9, versículo 6. São promessas, né? Da aliança davídica, promessas de um Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Promessas. Existem muitas outras promessas messiânicas aqui da vinda de Jesus a respeito de... Então essa aliança que Deus faz agora, a aliança davídica, é uma aliança, que tipo de aliança é essa? É uma aliança messiânica, que da linhagem de Davi, que foi rei, da linhagem de Davi viria Jesus. Do tronco de Jessé, já vai falar? Do tronco de Jessé. Jesus veio da linhagem de Jessé. Bom, além da aliança davídica, nós falamos aqui então, vamos recapitular. A aliança adâmica, qual foi a outra? Aliança noédica, a aliança abraâmica, falamos aqui da aliança mosaica, o de Moisés, e falamos aqui da aliança davídica, que é uma aliança voltada para a vinda do Messias, para o nascimento do Messias. A aliança messiânica, reforçando a promessa do Messias. E agora então, como eu disse que de geração em geração Deus trabalha com alianças, veio Jesus. E agora Jesus veio trazer uma nova aliança. E eu quero falar um pouquinho, para antes da gente terminar, sobre uma nova aliança, é a aliança que nós vivemos. Você não vive mais naquela velha aliança, não precisa trazer aqui para a igreja um boi, uma ovelha, um cordeiro para o pastor matar e a gente aspergir o sangue e apresentar a Deus como sacrifício e perdão do seu pecado. Não precisa disso mais. Na antiga aliança era preciso sacrifícios. Era preciso, era necessário. Era a antiga aliança. Mas agora existe uma nova aliança. E por que não precisa mais da antiga? Jesus veio trazer essa nova aliança. A Bíblia diz que Jesus morreu, uma vez por todas derramou sangue para perdão dos pecados. Ele foi o cordeiro que se entregou à morte para perdão dos pecados, e foi uma vez por todas. Então não precisa mais você fazer sacrifícios, todas as vezes que você peca, fazer sacrifícios. Essa coisa que existe aí, você pecou, você tem de vez em quando ir lá se confessar com o sacerdote, e aí você se confessa, o sacerdote te manda pagar alguns sacrifícios, e rezar algumas coisas, e fazer algumas coisas, e aí você fica purificado. É mentira. A única coisa que pode purificar o homem é o sangue de Jesus derramado. A nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Não foi o que nós lemos aqui? Somente, irmãos, essa nova aliança que pode perdoar pecados. A Bíblia diz que nós agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue derramado de Jesus. Agora você tem acesso direto a Deus. A aliança é essa, a firmeza. Aquilo que Deus firmou é o seguinte, o pacto que Deus firmou é o seguinte, a aliança que eu faço com o homem agora é o seguinte: o sangue do meu filho, o sangue que foi derramado, vai novamente trazer os meus filhos para mim, vai trazer a humanidade para mim, o sangue de Jesus. E quando você confessa o teu pecado, Jesus te perdoa, o sangue dele te lava, então você tem a ousadia de falar direto com Deus, ter aquele contato direto com Deus. Sabe aquele contato que Adão teve lá no paraíso? Você pode ter, através de quê? Do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, hoje você não precisa mais rezar a uma imagem de escultura. Você não precisa mais rezar a outro tipo de coisa, de ser, de objeto, ou animal, ou seja lá o que for. Não precisa rezar a homem nenhum. Por quê? Porque agora você tem um contato direto com Deus. O sangue de Jesus se transforma numa ponte em que liga você a Deus. Você é a Deus. Sangue de Jesus, você é a Deus. Deus a você. Deus fala com você, porque Deus vê em você o que? O sangue derramado de Jesus. Você fala com Deus, por quê? Porque o sangue de Jesus passou na tua vida e você está limpo para ir de encontro com Deus e ter comunicação com Ele.
Aleluia, a nova aliança. A nova aliança. Jeremias capítulo 31, nós vamos terminar agora, né? Jeremias 31. Havia uma promessa da nova aliança. Mas, pastor, você está falando de nova aliança e está indo lá em Jeremias? Vamos ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais ou antepassados no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Eles anularam a minha aliança. Não foi Deus que anulou a aliança, não. Foi eles que anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 34 agora. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a nova aliança. O que quer dizer essa nova aliança? Deus promete uma nova aliança com Israel, diferente daquela estabelecida lá por Moisés, no Sinai. A lei de Deus não será mais externa, escrita em tábuas de pedra, mas interiorizada no coração. No coração. E haverá, Deus promete que haverá também, que todos conhecerão a Deus de forma pessoal. Irmãos, na antiga aliança, nós estudamos aqui e nós vimos aqui sobre o tabernáculo, sobre o templo. Havia um lugar chamado Santos dos Santos, você conhece bem, sabe bem sobre isso. Santos dos Santos, em que ali se manifestava a glória do Senhor, e não eram todos que podiam entrar ali e ver a glória do Senhor, somente o sumo sacerdote é que poderia entrar no Santos dos Santos para ver a glória do Senhor, para oferecer sacrifício ali, somente um homem. Mas agora a Bíblia nos promete, com essa nova aliança, que todos conhecerão a Deus de forma pessoal e íntima. Glória a Deus. Por isso nós dizemos que nós temos intimidade com Deus. Se fosse na antiga aliança, não, só o sumo sacerdote ia ter essa intimidade com Deus, ia ver a glória de Deus. Mas agora não, você pode ver a glória de Deus. Através de quê? Do sangue de Jesus, da nova aliança. A Bíblia ainda fala, né? Nesses versículos que nós lemos, dessa nova aliança, que haveria perdão e esquecimentos de pecado. Você canta aquele hino, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Eu quero dizer para você que agora você está limpo pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sangue derramado de Jesus te torna limpo. Glória a Deus. E essa nova aliança que nós vivemos, irmãos, até Jesus voltar, nós vivemos essa nova aliança. A última aliança que Deus firmou com o homem foi a nova aliança. Glória a Deus. E graças a Deus que através dessa nova aliança nós temos acesso ao céu. Nós caminhamos para o céu, debaixo dessa nova aliança. Existem exigências. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Exigências. Existe promessa. Se você for fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida. Apocalipse tem muitas promessas para aquele que vencer, aquele que for até o fim, aquele que seguir a nova aliança.
Promessas, existem promessas e existem sinais. E qual é o sinal da nova aliança? O sangue de Jesus derramado nos corações. Glória a Deus, o sangue de Jesus derramado nos corações. É o que nos converte, é o que nos faz crente, é o que nos faz ter o fruto do Espírito em nossa vida, a externar, a exteriorizar os frutos do Espírito, e outras pessoas veem, olha, ali tem um servo de Deus, ali tem um servo do Senhor, aquele ali é lavado no sangue de Jesus, não mexe com ele não. É o que? Essa nova aliança, a nova aliança, e nós vivemos sobre essa nova aliança. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar ao nosso Deus, mais um momento, agradecendo a Deus por este culto, quinta-feira temos cultos, irmãos, venham adorar o Senhor, quinta-feira também, venham bendizer o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse estudo estará disponível lá no Facebook também, na live do Facebook, fica disponível lá, tá bom? E depois, posteriormente, nós vamos fazer a reprise desse estudo, começar a fazer a reprise dos estudos também, na Rádio Sion, para todos estarem acompanhando. Deus abençoe todos vocês que estiveram conectados na Rádio Sion, nesse estudo bíblico, que o sangue de Jesus possa passar aí na tua casa, na tua vida, te purificar, e você se tornar mais alvo, mais branco do que a neve, amém? E que essa nova aliança, você possa fazer parte também dessa nova aliança. Temos muitas pessoas conectadas de Durandé, pessoas conectadas de Mãe Mirim, Caratinga, Guaratinguetá, São Paulo, Campo Alegre, e também lá de Recife, temos pessoas de Recife nos acompanhando no estudo bíblico na Rádio Sion. Deus abençoe todos vocês que estão conectados. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por este culto. Lembrando, irmãos, temos campanha de oração essa semana, propósito de oração 5:30 da manhã, tá? Estamos oramos segunda-feira, oramos hoje, vamos continuar até sexta-feira, 5:30 da manhã, firmes aqui, clamando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado, te agradecemos, Senhor, por esta nova aliança, te agradecemos, Jesus, aleluia, porque o Senhor é aquele que apaga os nossos pecados, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor firmou uma aliança conosco, e essa aliança continua de pé, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso e as tuas alianças duram de geração em geração. Pai querido, se hoje algum irmão aqui, ou que nos ouve pela Rádio Sion, pela TV Sion, pela live também do Facebook, precisa novamente, Senhor, firmar o pacto contigo, Senhor, perdoa esta pessoa à medida que ela vai confessando em contrição o pecado, o erro, para que teu sangue possa passar na vida dela. Jesus, nós te pedimos, Senhor, aleluia, faz-nos sempre lembrar da tua aliança, faz-nos sempre lembrar desta nova aliança no teu sangue. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel para conosco, embora muitas das vezes nós estamos sendo infiéis com o Senhor permanece fiel com a tua aliança sobre o homem, sobre a nossa vida. Deus, nós te pedimos, todos os teus filhos que vieram aqui, entraram aqui hoje, despedimos eles em paz, leva-os em paz para os lares, debaixo das tuas asas, debaixo do teu sangue, debaixo desta nova aliança no teu sangue. Assim, Senhor, nós despedimos todos em paz, em nome de Jesus. Faça assim com a tua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.